Eu tenho uma vida inteira na organização Arnaldo de Mello e tive contato com o senador no auge da sua carreira, do seu desenvolvimento como político acima da média. Interessante que o que existe hoje de preocupação com a camada de ozônio, com inverno virou verão, verão virou inverno, o senador já tinha preocupação com isso. Ele fazia discursos no Senado Federal que eram transcritos para a Gazeta de Alagoas falando disso que acontece hoje. Um homem além do seu tempo, uma inteligência fantástica, um político extraordinário, um grande presente que Deus deu a Alagoas. Tudo isso que acontece hoje, o senador dizia há 50 anos atrás, prevendo e pedindo cuidado com a natureza, né? E falando exatamente sobre o que está acontecendo hoje. Vejam a visão de futuro que esse homem tinha. E vivia a vida inteira com a família que me prestigiou bastante, me ajudou muito. Eles, quando souberam que eu paguei minha matrícula de bacharel em Direito no SESMAC, mandaram recolher o meu dinheiro, pagaram todo o meu curso. Quer dizer, eu sou um filho da organização Arnaldo de Mello. Por lá passei assim, a vida inteira e continuo ainda com o meu blog, o blog do Arivaldo, que é um dos blogs de maior acesso da gazetaweb.com. Mas uma ocasião eu inventei de sair da Rádio Gazeta para Aracaju. Quando um dia o dirigente da Rádio Difusora, Arivaldo, faça um favor, venha para aqui. Você já passou tanto tempo na Rádio Gazeta, a gente precisa muito de você. E fomos lá, terminei acertando um contrato com a Rádio Difusora para voltar de Aracaju, não para a Gazeta, para a Rádio Difusora. Meu amigo, quando eu desci no aeroporto dos Palmares, que olha assim, estão Edécio Lopes e o senador conversando, Arnaldo de Mello. Edécio, Arivaldo, o que é que é? Eu digo, rapaz, você não está em Aracaju? Eu estava. Eu voltei porque eu acertei com a Rádio Difusora para ir trabalhar na Rádio Difusora. A senhora disse, na Rádio Difusora, Arivaldo? Não. Chamou ela, resolva isso. Eu digo, mas eu não posso, senador. Eu já dei minha palavra a Guilherme Braga, que era o diretor da época, e eu não tenho vergonha de voltar atrás. Senão isso você não vai falar nada. Edécio, resolva isso e peça para o Guilherme ligar para Arivaldo. Aí tá, irmão. Aí fiquei em casa esperando. O Guilherme, Arivaldo, fique tranquilo, o senador ligou para mim, você está liberado, a sua casa é a Gazeta, volte para lá. Eu voltei. Essa é uma história. A outra é que o senador Arnaldo de Mello foi o autor de um maior empreendimento que Palmeira dos Índios já teve até hoje. E foi o senador Arnaldo de Mello que construiu o primeiro asfalto de Alagoas, da capital para o interior, foi a BR-316, Maceió, Palmeira dos Índios. Que ação essa, que representatividade teve isso? Elevou ainda mais Palmeira dos Índios e até hoje a nossa gratidão é muito grande. Isso deixou Palmeira em outro status com relação a qualquer outra cidade do estado de Alagoas. Na época, né? Mas eu tenho essa gratidão muito grande por ele, por isso, como filho de Palmeira dos Índios e como eu sou o comendador em Palmeira, como eu sou aqui em Maceió também, essas homenagens todas eu tenho recebido. Mas o senador Arnaldo de Mello tem fundamental importância na história de Palmeira dos Índios, de Alagoas, e é o responsável por denunciar, 50 anos atrás, esse desacerto do mundo, esse desequilíbrio ambiental que acontece hoje. Então, a saudade eterna, os parabéns à família por ter um pai, um avô, um tio tão inteligente e tão acima do seu tempo como foi o senador Arnaldo de Mello. Eu tenho orgulho de ter apertado a sua mão em inúmeras oportunidades. Olha, conviver com o senador Arnaldo de Mello era uma lição permanente, uma lição diária. O homem era inteligente, criativo, futurista, visionário, eu posso dizer. Olha, eu trabalhei na Gazeta de Alagoas exatamente quando o senador de Mello vinha muito lá de Brasília ou do Rio de Janeiro para dar uma supervisionada. E o senador, ele era tão dinâmico que quando, olha só, aí trabalhava no outro andar, no primeiro andar. A redação da Gazeta era no primeiro andar, ali na Rua do Comércio, eu tenho o prédio da Rua do Comércio. Quando ele chegava na porta, a gente sabia que ele tinha chegado, mesmo lá em cima, porque vinha uma energia, vinha assim, uma coisa dinâmica, uma coisa, você sabia que vinha aí um rolo compressor de ideias, de observações, de coisa muito interessante.
Eu diria que eu fui até um sortudo, que eu fui editor-geral da Gazeta, colocado pelo Fernando nessa função, e o senador Arnaldo Melo gostou do meu trabalho, mas me deu até um bilhete escrito, disse que isso devia ser uma coisa aguardada. Mas eu sou muito desorganizado, mas tenho ideias organizadas do que o senador Arnaldo Melo foi capaz. O senador Arnaldo Melo foi dono de jornais do Rio de Janeiro, o senador Arnaldo Melo foi o cara que comprou a Rádio Gazeta, montou a Rádio Gazeta, montou a TV Gazeta, foi um cara sempre de olho no amanhã. E isso, você tem uma ideia, em 1950 e qualquer coisa, ele era candidato a governador, ele lançou jingle, aquela coisa cantada de propaganda política, uma coisa que somente foi realmente ressaltada e reforçada anos e anos depois, e era uma coisa muito criativa. Ele fez também campanha lançando histórias em quadrinho sobre a trajetória dele. Isso é uma coisa que recentemente utilizaram, quer dizer, ele estava sempre adiante do tempo. Este é o senador Arnaldo Melo, um cara que eu convivi, um cara que eu aprendi, um cara que eu observei e aplaudi por tudo que ele tinha de ideia e tudo que ele executava. Como craque, como já dizia Armando Nogueira, o seguinte, que o jogador vê, o craque antevê. Então o senador Arnaldo Melo foi um craque empresarial, um craque político, um craque como cidadão. Então, este é o cara, Arnaldo Melo, 40 anos, que deixou saudade em toda a Lagoa, viu?